tínhamos prometido, né, fazer uma revisão de Cristologia, então a gente vai dar uma repassadazinha aqui rapidinho em Cristologia para a gente ter uma ideia, tirar algumas dúvidas, ok? Preparar a nossa revisão. Bom poder contar com você. Então, desde já, eu fico muito feliz de poder saber que você está conosco aqui. Nós falamos, demos aula de Cristologia, que é a doutrina de Cristo. Nela nós falamos sobre a doutrina da pessoa e a obra de Cristo. Isso é muito importante aí para os alunos poderem acompanhar. Nela nós entendemos que a doutrina de Cristo na história ela tem uma estrita ligação com a antropologia, que é a doutrina do homem, né? Fala a respeito da criação, pecado, queda, e aí fala sobre a doutrina de Cristo propriamente dita, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, há uma relação muito estreita entre a doutrina do homem e a doutrina de Cristo, porque a primeira ela trata do homem e aí fala sobre a criação, a imagem de Deus, né? Dotado de verdadeiro conhecimento, justiça, santidade, mas pelo contrário, ela terminou adotando a transgressão da lei, né, da lei de Deus, e aí se sujou da verdadeira humanidade e se transformou em pecador. A partir daí, a gente percebe que Cristo, um autêntico e legal representante da humanidade, passa a existir. Por quê? Porque o Cristo sobrenatural abriu alas para um Jesus humano e a doutrina das duas naturezas abriu alas para a doutrina de um homem divino. E aí vem Jesus, né, Filho de Deus, representando a humanidade. Então, nossa disciplina foi em torno desses aspectos importantes, né? Nós falamos sobre Jesus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, como ele agiu, né? Como foi o seu chamado como homem, né? Como ele tinha a autoconsciência, né? A autoconsciência da sua própria existência e sabia perfeitamente, né, do que estava tratando. Outra coisa interessante que a gente costuma citar é que nós vamos tratar de um livro, ou melhor, de uma pessoa que contém na Bíblia Sagrada, que é Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas quais são os livros da Bíblia que contêm a biografia de Cristo? Você sabe quais os livros que contêm a biografia de Cristo? Pois é, nós em sala de aula falamos que tem uns 4 evangelhos que, quando se trata de Jesus, ele olha pelo aspecto biográfico, né? E apenas relata a existência dos filhos de Jesus, como ele veio, a sua descendência e como ele foi aceito. Então, isso é importante termos essa compreensão. Outro aspecto importante é que observamos que Jesus, como o verbo que se fez carne, nos traz a real compreensão de João, quando ele escreve que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Demonstra a importância de Jesus, a palavra de Deus, o verbo que se faz carne, e que habita entre nós. E esse ponto faz toda a diferença daquilo que nós precisamos compreender. Isso é importante, isso é fundamental, isso é, 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 é compreensível, né? Então, o apóstolo João, ele introduz Jesus como o verbo de Deus, usando a palavra grega logos, né? João só usa esse termo apenas no começo do seu evangelho, lá em João capítulo 1, versículo 14, pois ele tem esse entendimento que ele era o apologeta, né? O defensor da deidade de Cristo, ou seja, era ele quem defendia a divindade de Cristo e tinha esse real conhecimento. Um outro ponto também que eu quero acrescentar para vocês, e a gente não pode deixar para depois, é aquela perguntinha básica, né? Como era o nome humano do Filho de Deus? Você lembra? Como era o nome humano do Filho de Deus? Eu vou dar 3 alternativas e a quarta você acerta. Você elimina as 3, evidentemente, acertará a quarta. A primeira alternativa seria o nome humano dele, Emanuel, mesmo entendendo que Emanuel tem o sentido de Deus conosco. A outra palavra o outro nome é Nazareno, né? Pelo fato de ter vindo de Nazaré, né? Seria esse o nome que eu identificaria. O terceiro e o último desse ponto é filho de José, pelo fato de ser filho de José, teria isso alguma ligação com a sua humanidade? Ou o nome humano de Deus estaria voltado para um outro nome que falamos em sala de aula? Você lembra? Por favor, não esquece. Então, esse é o nome
de Jesus, o nome de Jesus, é o nome do Filho de Deus. E Paulo costumava dizer assim, Jesus o Cristo, né? Por que ele usava isso? Porque existia muito Jesus na época, o Cristo era aquele que tinha uma missão, e Jesus era identificado de maneira diferenciada, ok? Aí a gente observa que o Filho de Deus, né, desde o Antigo Testamento, usava-se essa palavra filho, né, para se referir, evidentemente, àquele que é o Filho do Homem, aquele que é conhecido, né, entre as nações pelo seu poder e pelo seu entusiasmo, né, pela sua ação extraordinária. Agora, um outro ponto também que eu quero que você reflita comigo, que eu acho importante, e é exatamente sobre esse aspecto que eu queria que você pensasse comigo, refletisse comigo, né? Aqui a gente observa que Jesus ele teve algumas características importantes, né? E Jesus e Cristo, Jesus, a gente vai entendendo essa correlação. Mas a pergunta é a seguinte: como Cristo atendeu à exigência de Deus para ser o Salvador da humanidade? Porque na época era preciso que houvesse um sacerdócio perfeito, era preciso que houvesse uma vítima perfeita, um sacrifício perfeito, para que assim Jesus fosse aceito, para que o sacrifício fosse aceito. Então, para que Deus aceitasse esse sacrifício de Jesus, o que Jesus precisava fazer? O que ele foi, né, simultaneamente nesta ação? Você sabe? Então, responde para mim, por favor. Quero que você responda com toda a clareza. Bom, em sala de aula, falamos também a respeito de um outro ponto interessante, né? A respeito de Jesus. Como a disciplina era Jesus, a pergunta feita foi quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Né? Tem uma pergunta aqui que é aquela que a gente costuma citar o seguinte: a morte de Jesus foi justa? A morte dele foi justa? Foi justo um homem inocente morrer por pecadores, por pessoas culpadas? É onde nós encontramos a base dessa compreensão. Né? Vamos imaginar que uma pessoa inocente fosse pega de surpresa, sem o seu consentimento, e essa pessoa fosse executada no lugar de uma pessoa culpada. Essa atitude seria uma atitude justa. E a de Jesus, por que não foi justa? Por que Jesus ele tinha que ser julgado por um tribunal que conhecia das leis que eram judaicas, o tribunal judeu, melhor dizendo, desculpa, o tribunal judeu tinha essa compreensão das leis. E aí, então, a gente percebe que ele é julgado justamente por uma culpa que não é a sua, mas que ele assume de livre e espontânea vontade. Por esta razão, a morte de Jesus ela foi uma morte justa, foi uma morte justa. E outro aspecto importante que a gente não pode deixar passar é quem matou Jesus, uma vez que ele foi crucificado por algo que ele não cometeu. Quem o matou? Então, vou dar as três alternativas, a quarta você me responde, também por eliminação. Seriam os judeus? Seriam os judeus que mataram Jesus? Ou talvez os romanos que mataram Jesus? Ou quem sabe os gregos? Ou você tem uma outra alternativa de quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Se ele poderia ser morto e se os seus ossos poderiam ter sido quebrados? Pensa comigo, escolhe o melhor, nota 10 para você. Tá bom? Agora, na sequência, tem outro ponto aqui, que é um ponto que nós discutimos sobre a questão da primogenitura. Então, nós observamos que o primogênito de toda a criação foi Jesus, né? O Senhor Jesus é chamado ainda o primogênito, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Colossenses 1,15. Mas isso não implica que ele seja uma criatura como querem os testemunhos de Jeová, não é bem por esta ordem. Ele é descrito como a imagem do Deus invisível. E para esse ponto, a pergunta que não quer calar é a seguinte: Jesus, como filho de Deus, ele é? Responde para mim. Jesus, como filho de Deus, ele é? Alternativa número 1, ele é filho unigênito? 2, ele é filho único?
três alternativas. Terceira alternativa, ele é de descendência única. Quarta alternativa, ele é único da sua espécie. E a última resposta seria alguma dessas respostas? Se for, embaixo tem escrito assim, todas as alternativas anteriores. Se for, se você acha que boa sorte para você. Boa sorte não, né? Um acerto para você. Bom, aí na sequência nós vamos falar outro ponto interessante, foi discutido em sala de aula, né? Aliás, as 4 aulas foram bem sucedidas, pelos alunos que destacaram muito bem, né? Deixa eu ver se eu me lembro algum dos alunos aqui, como, por exemplo, o Adalberto, vou citar aqui alguns, Alisson, tem mais aqui, Ana Cristina, Ana Paula, Carlos Alberto, tem mais aí, Carmenilzo, acho que é isso aí, né? Acertei. Celestiano, Celi dos Santos, Cleide Cristiano, aí mais Edmir, acho que é Edmir, né? Edmir Carvalho, Edivaldo Freitas, Elisiane, tem mais aqui presente, Guilherme dos Santos também presente, e Osana Romualdo também tiveram presente. Entre eles, evidentemente, tiveram outros também, que eu não vou deixar passar, senão vão ficar me cobrando, né? Entre outros, tiveram presente também a Juliana, o Leda Marcela, acho que é isso aí, e presente Lemuel, presente em todas as aulas, por sinal, Leandro, quem mais aí presente? Leone, Matheus Borges, Moisés, quem mais aí? Maria de Lourdes, Moisés Santos Cruz, Nair Patrick, Nilton dos Santos, Roberto Mota, Ramias Lima dos Santos Júnior, Ramias Nunes Júnior, né? Rosângela, acertei aqui, Roseane Jesus, Samuel Souza, Tiago Freitas, o Helder Lima e o William. Acho que tiveram outros também, mas nesse dia eu marquei essas pessoas aqui. Bom, então, a pergunta é a seguinte. Cadê aqui? Essa pergunta eu já fiz. O Cristo sobrenatural abriu alas para um Jesus humano. Repito, tá? O Cristo sobrenatural abriu alas para um Jesus humano. E a doutrina das duas naturezas abriu alas para a doutrina de um homem divino. Assim sendo, a pergunta é a seguinte: Jesus tinha as duas naturezas? Sim ou não? Se tiver, você marca. Jesus tinha apenas a natureza divina? Jesus tinha as duas naturezas harmoniosa e perfeita? Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso, né? E algumas pessoas, às vezes, têm plena convicção. Então, vamos ver como é que funciona esses dois aspectos, né? Ele era uma pessoa excepcional, fez um trabalho extraordinário, tinha consciência da sua existência, ou sua autoexistência, sabia perfeitamente da sua missão e tinha convicção do que estava fazendo. Por esta razão, vem a pergunta, né? E essa pergunta não está em sala de aula, foi o que eu falei, essa pergunta é extra, para você pensar e acrescentar um pouco mais. Então, vamos lá. Essa aqui dá para você repetir umas 2 vezes, 3 vezes, talvez, para entender melhor, tá bom? Que união hipostática das duas naturezas de Cristo? Vamos lá. Que é união hipostática das naturezas de Cristo, das duas naturezas, né? Vamos lá. O significado seria esse, uma alternativa. Significa conhecimento de Cristo sobre o passado e o presente? Ou significa o poder de Cristo sobre as águas e o fogo? Ou talvez significa a união das duas naturezas, humana e divina, numa única pessoa, sem conflito, né? Sem as perdas das suas propriedades peculiares, nos atos que ele realizava.
era compreensível, evidenciava a natureza tanto a humana quanto a natureza divina, né? Todas elas foram atos da pessoa única, né? Da pessoa uniforme, da pessoa de Cristo. Cristo tinha as duas naturezas nesse aspecto. Essa palavra tem essa compreensão. Então, aí, para você pensar, garantir os 10. Maravilha? Eu quero acrescentar um outro pontinho aqui, para a gente não ficar só nessa, e lembrando que João é conhecido João Batista, não pelo seu sobrenome, né? Mas João era Batista porque ele batizava. Como no Velho Testamento o batismo tinha uma ligação direta com purificação, João vem trazendo o conceito de batismo com arrependimento. Nesse aspecto, ele entende que ele veio, aliás, com a missão de ser o precursor de Cristo, né? Apresentar, né? Fazer a sua parte introdutória da pessoa de Cristo. E aí Cristo se aproxima a ele, ele fala que deveria ser batizado por João. João fala, não, é eu que seria batizado pelo Senhor. E Jesus disse que era para que se cumprisse as Escrituras. Então, João Batista ele começou a se batizar os judeus para o arrependimento, né? Ele rompe com a tradição, simbolizando aí agora a necessidade do arrependimento para todas as pessoas, né? Então, o batismo era esse símbolo autêntico do arrependimento, mas Jesus é batizado para cumprir, né? Cumprir com a lei, para apoiar o batismo de João, né? E, claro, se unificar ao povo, se identificar com o povo, né? Então, por esta razão, é importante ter essa compreensão. Então, Jesus não foi batizado porque tinha pecado, nem porque precisava se arrepender. Só para deixar claro esse ponto aqui. Tá bom, então? Então, vamos lá. Na outra questão, nós observamos que Jesus ele foi profeta, né? Jesus foi o profeta esperado, foi o profeta, Jesus foi o sacerdote e Jesus foi o rei. Não esquece disso, se mais tarde alguém te perguntar. Então, voltando para o aspecto inicial, quais são os estágios do estado de exaltação de Cristo? De exaltação de Cristo, tá? Então, não foquei muito em sala de aula, mas vou dar um toque aqui para você ficar alerta. Quais foram os estágios do estado de exaltação de Cristo? Você tem 3 alternativas, é provável que uma esteja mais precisa. As perguntas que você pode compreender é em torno desses aspectos, né? Porque algumas pessoas entendem que ele foi sim reconhecido pelo discípulo, mas seria isso uma forma de exaltação? O outro aspecto mas ele foi reconhecido por João quando apresentou a multidão. Seria isso uma exaltação? E quando faz referência à questão, por exemplo, da ressurreição, da ascensão, da entronização, da sua segunda vida em glória, da maneira como ele será reconhecido de forma mundial a partir dos judeus. Então, tem aspecto que vale a pena pensar e entender se isso tem uma ligação direta com as perguntas feitas, claro. A proposta aqui não é você acertar a pergunta, a proposta aqui é você compreender o questionário e crescer em conhecimento, porque na graça eu sei que você já está crescendo, evidentemente, né? Pois é, então, por esses aspectos e por outras questões, é importante você pensar em todos esses pontos. E a gente finaliza com aquela ideia, né? Primeiro, lembrar os 3 ofícios de Cristo, você não pode esquecer, e finalizando fazendo aquela pergunta que a gente fechou a nossa conversa. Por que é que Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim? Ele poderia apenas dizer, ninguém vai ao Pai senão por mim, uma vez que Jesus estava na terra e o Pai estava no céu. Mas por que razão? Por que razão ele faz essa pergunta? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Que ligação há ele de tão forte para ter uma resposta convicta de que, de fato, tinha sentido? Um abraço para você. Deus abençoe. Foi bom estar com vocês. Até a próxima aula. Né? Se tivermos o privilégio de estarmos juntos, será um prazer para nós. Deus abençoe você. E tudo de bom. Qualquer coisa me chama e a gente pode discutir, conversar e ajustar as ideias. Tá bom, então? Até a próxima, se Deus quiser.